Bom, uma das principais demandas que tem aparecido aí nas nossas redes sociais é Há alguns dias, o atual ocupante do cargo de ministro da Infraestrutura veio a público com uma mensagem sobre seu pensamento e suas propostas para as ferrovias no Brasil. Pois bem, para quem vem acompanhando a cena ferroviária nacional, esperando o dia em que pudéssemos sair do fundo do poço em que fomos jogados, nada poderia ter sido mais decepcionante e preocupante. Nela, se acabaram as grandes esperanças do governo Bolsonaro fazer diferente do que foi feito nos últimos 30 anos. Todas as falas deste ministro são exatamente na linha do aprofundamento de um modelo perverso, excludente, concentrador, antipatriótico e burro, cujas consequências foram escancaradas em maio passado por ocasião da paralisação dos caminhoneiros. E nós, que achávamos que o pesadelo ferroviário do país iria acabar junto com o governo Temer, tivemos de encarar que, a depender deste ministro, não só o pesadelo continua, como será aprofundado no governo Bolsonaro. Em resumo, lendo além das confusões da sua fala, na cabeça deste senhor, a solução para as ferrovias é o seguinte: licitar o resto da Norte e Sul para alguém terminar, licitar a Fiol na Bahia para alguém terminar, licitar a Ferrogrão para alguém fazer e construir a ferrovia de integração Centro-Oeste com o dinheiro da renovação antecipada das concessões que já operam. Com isto, segundo ele, a participação ferroviária nas cargas transportadas passaria de 15% para 30% no Brasil. E para surpresa de ninguém, nenhuma única palavra sobre passageiros. Então vamos lá. Na melhor das hipóteses, essas obras levarão de 5 a 10 anos para começarem a ficar prontas. Depois, em todas elas, a carga visualizada será apenas minério e soja. E pronto. Mas, e o resto do país? Nada? Se depender do ministro, zero para o resto do país. Será que é disto apenas que o Brasil precisa? Será que o senhor ministro sabe que existe uma malha bem maior já concedida que deveria estar funcionando, mas não está? Nós deveríamos ter hoje uma malha de 29 mil quilômetros de linhas funcionando. Pode parecer muito, mas comparado aos Estados Unidos, de mesma extensão territorial, a situação é de dar pena. E ainda tem um severo agravante, que o ministro ou desconhece, ou para o qual não dá a mínima. Dos 29 mil quilômetros, apenas cerca de 13 mil estão funcionando. O restante ou foi solenemente abandonado pelas concessionárias e está sendo depredado, ou é declaradamente subutilizado. E então, senhor ministro, nenhuma vírgula sobre esta situação? Nada a declarar sobre os 16 mil quilômetros sem uso e abandonados? Como é que o senhor quer aumentar a malha de um lado se ela está encolhendo do outro? De onde é que o senhor tirou que a participação das ferrovias vai aumentar? Para começar, ela é apenas 8%. E nas renovações que o senhor defende, nenhuma está sendo obrigada a ampliar a participação de cargas internas. Tudo nestas renovações é apenas a continuação do que acontece hoje. Aliás, a renovação é um capítulo à parte nesse desastre ferroviário. E aqui não é mesmo surpresa o senhor trazer de volta esta proposta. Gestada nos gabinetes do Moreira Franco, que sempre contou com a sua ajuda, este é um processo que foi questionado desde o início. Inicialmente pela sociedade, pela quantidade absurda de benesses para as concessionárias e, posteriormente, até pela Procuradoria-Geral, que enxergou as diversas inconstitucionalidades na lei vinda daquele gabinete. A não ser pela ANTT, coadjuvante na maracutaia, todos, repetindo, todos os outros diversos estudos realizados por entidades, por especialistas, por estados da federação, por procuradores e até pelo Ministério da Fazenda apontam enormes prejuízos para o país. Mas para o senhor, este é um detalhe que não interessa. Quer mostrar serviço para o patrão, não importa se há o custo de um prejuízo de bilhões. A renovação vai engessar a situação atual por mais 40 anos, mas tudo o que ouvimos foi o senhor afirmar que vai dar um tempo para não contaminar a renovação com a lama de Brumadinho. Ora, a contaminação já existe desde o princípio. Esta renovação, na base da truculência e de resoluções e leis sob encomenda, lembra muito a forma da renovação de barragens, que deu no que deu. Entretanto, achando que Goiás está bem longe de Brumadinho, o ministro não se intimida em acelerar o processo de concessão da Norte e Sul, apesar dos diversos alertas de favorecimento da Vale.
Achando normal ter recebido executivos da Vale de 15 em 15 dias durante a formulação do edital, o ministro ainda trata de sepultar mais fundo a demanda nacional por passageiros sob trilhos, ao dizer que brasileiros de Uruaçu e de Porto Nacional não podem se achar nos mesmos direitos de quem mora em Londres e Paris. Vejamos mais um episódio revelador da disposição do senhor ministro. Muito recentemente, ele recebeu os governadores do estado do Rio e Espírito Santo. Eles foram solicitar ao ministro a execução da EF 118, que ligaria por via férrea a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Vitória ao Porto de Açu, nas imediações de Campos, estado do Rio. Acontece que Campos já é ligada a estas duas capitais. Aliás, era ligada a 3 capitais, Belo Horizonte inclusive, por linhas que restaram da antiga rede da Leopoldina. Estas ligações funcionaram por mais de 120 anos. Mas tudo isto foi passado para a Vale em 1996, e uma das suas primeiras providências foi abandonar e deixar-se acabar a ligação com Belo Horizonte, a famosa e importante linha mineira. Pronto, cortou a ligação com Minas. E posteriormente ela vai abandonando todas as operações e clientes nas outras ligações. De forma que hoje as linhas Campos-Rio e Campos-Vitória estão abandonadas à própria sorte, em processo de degradação acelerada e com todos os clientes que existiram, jogados nas rodovias. Mas afinal, qual foi o pecado de Açu? Impossibilitado de receber e enviar cargas por ferrovias? O pecado foi não pertencer à Vale, que era a dona, entre aspas, das conexões férreas diretas com 3 capitais importantes? E o que faz o ministro? Cobra da Vale a reativação dessas linhas? Nunca! Ele retoma com toda a tranquilidade a doideira dos governos anteriores de fechar os olhos ao que está pronto e que poderia funcionar com pouquíssimo esforço financeiro, enquanto promete obras faraônicas de pios e de pax a serem tocadas por empreiteiras amigas ao custo de fábulas de dinheiro. Para manter apenas a conversa no estado do Rio de Janeiro, nele a FCA da Vale recebeu 850 quilômetros de linhas funcionando e atendendo de norte a sul do estado. Hoje, destes, funcionam 40 quilômetros, ou seja, 95% desapareceram. E aí, ministro, qual foi o prejuízo para aquele estado e para o país? Quanto custou para o Rio e o Brasil não ter aquelas linhas funcionando? E o que é que o senhor vai fazer a respeito? Vai encarar a Vale? Poderíamos, talvez, discutir o caso do Rio Grande do Sul, que perdeu 50% da malha nas mãos da Rumo, inclusive cortando todas as ligações com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Ou o caso do Nordeste, que perdeu tudo nas mãos do Stenbrook, da CSN, e sua Transnordestina parada. Mas nada disso está acontecendo para o senhor ministro. É a cegueira antiga e seletiva que nos levou ao buraco onde estamos, na qual só se enxerga o interesse de exportadores, como se o Brasil se resumisse a minério e soja. Não, senhor ministro, o Brasil é muito mais que minério e soja. Não acabe com as esperanças de um Brasil melhor também para os brasileiros comuns.